com toda humildade e toda mansidão. Amém? Pode se acertar? Amados, nós sabemos que a Bíblia, ela nos educa, nos ensina a cada dia da nossa vida. A cada dia nós somos ensinados pela palavra de Deus. Se Deus não quisesse que nós andássemos por fé, nós não estaríamos dentro da casa dele. Ele conhece, porque o Salmo 139, a palavra de Deus diz: Senhor, tu me sondas, tu conheces o meu deitar e conheces o meu levantar. E de longe esquadrinha o meu pensamento. Antes que saia qualquer palavra da minha boca, tu já conheces. Deus conhece todas as intenções de pensamento, de pessoas que querem servir a Ele. E para andar na presença de Deus, tem que ter fé. Porque às vezes nós pagamos muito preço em cima dessa terra. Né? Quem nunca pagou preço aqui? Quem nunca passou por prova? Quem nunca foi perseguido? Quem nunca foi caluniado? Todos nós já passamos por esse período. E às vezes, há períodos que ainda vão aparecer mais ainda na vida da gente. Mas a gente, a palavra de Deus diz, no Joel 3, versículo 10 diz: portanto, diga ao fraco que eu sou forte. Quando nós estamos ali na presença de Deus, nós nos fortalecemos a cada dia. Não é que nós somos bonzinhos não, mas Deus ele guarda. Porque o Salmo 137 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque a cada dia nós somos guardados pelo Senhor. Nós não vivemos por sorte, não vivemos por esse merecimento, mas só Deus nos dá o livramento todos os dias. A Bíblia fala no Salmo 34, no versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e livra e guarda de todo mal. Porque Deus nos guarda todos os dias. Todos os dias nós temos livramento de Deus. E Deus está sempre nos guardando na perseguição. Se você vai pregar a palavra, porque hoje também nós podemos considerar culto de missão também. E nós precisamos estar preparados para pregar a palavra do Senhor. E que não é ninguém que nos prepara, quem nos prepara é Deus. Se você está aqui, porque foi Deus que te chamou. Não foi ninguém, mas foi o Deus que te chamou. Porque esse lugar que você está sentado foi um chamado de Deus, um preparado de Deus para você. Agora a Bíblia fala sobre a unidade da fé. O que é fé? O livro de Hebreus 11, versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Nós começamos a ver, né, a fé que o ser humano tem através de que nós não vemos, nós acreditamos. A Bíblia não fala, né, que nós não vemos, mas acreditamos, tudo através da fé. Aqui Deus ele começa a usar Paulo para poder ensinar a igreja de Efésio. Se você não sabe, a igreja de Efésio foi uma das 7 igrejas da Ásia, que João, quando João estava na ilha de Patmos, foi escrito para João avisar a igreja de Efésio o que viria sobre a igreja. Olha só que coisa bonita, né? As 7 igrejas da Ásia, né? E Deus preparou o coração do povo para ouvir o que o Paulo ia falar à igreja. Mas depois de Paulo, João na ilha de Patmos falou sobre a igreja de Efésio. Louvado seja Deus. Agora vimos que Deus, ele olha para o homem, pela sua integridade. Deus não olha para sapato, não olha para roupa, não olha para saia, não olha para terra, mas Deus está vendo que tem no interior, louvado seja Deus. Deus está vendo que estar atento, que é bom, agradar a Deus, amém. Se não for, Deus também vai começar a expulsar tudo, louvado seja Deus. Porque o compromisso com Deus é com a palavra dele. O compromisso da palavra dele é que se cumpre em nossa vida todos os dias. Se você está aqui, porque há uma preparação de Deus no passado para você. E Deus existe as 3 gerações: passado, presente e futuro, né? E nós estamos no passado, estamos no presente, e talvez Deus permitir, nós vamos estar no futuro, louvando bem o nome dele. É assim que acontece. Quando Deus chama alguém, ele sabe quem está chamando. Ninguém cai na igreja de paraquedas. Deus, quando chama, ele sabe quem está chamando. Deus conhecia o coração de Ezequiel quando profetizou no Vale do Nosso Cerro. Deus conhecia o coração de Davi quando ele lutou contra o gigante Golias. Deus conhecia o coração de Jeremias quando ele foi para o calabouço. Louvado seja Deus. Deus conheceu o coração de João quando ele foi preso na de paz. Também Deus conheceu o coração no coração de Paulo, porque Deus conhecia que era Paulo. Deus sabia que Paulo era. Louvado seja Deus. Quando Deus chama, ele sabe. Antes dele chamar, ele já sabia e quem você é e quem nós era. Porque tem muitos que andam de santo dentro da igreja, mas não tem santo. Porque a palavra de Deus diz: não é justo na terra que fez o bem que não peca. Todos nós pecamos. Não pecamos constante, mas
às vezes a gente faz uma coisa até errada, mas vamos lá, pedimos perdão a Deus. Mas sabe qual é a melhor coisa dentro da igreja? É andar em união. Quando nós andamos em união, Deus se agrada. Vamos falar de Pedro e João. Quem sabe a história de Pedro e João? Quem sabe quem era Pedro e quem era João? Vimos que Pedro e João andavam com sinceridade. A Bíblia fala lá em Atos Apóstolos 3 que Pedro e João subiam todos os dias para fazer a oração da hora nona. Todos os dias. E não havia no meio de Pedro e João contenda, divisão, porfia, fofoca. No meio de Pedro e João havia uma sinceridade com Deus. Sabe por quê? Porque quando Pedro e João iam orar, Deus começava a receber a oração de Pedro e João. Porque eles tinham um coração puro. O coração deles estava totalmente voltado para Deus. Havia uma sinceridade. E a oração de Pedro e João fazia efeito diante de Deus. Sabe onde fez? Você sabe onde fez? Naquele paralítico que estava todos os dias na porta da porta formosa a pedir esmola. É ali que eles começaram a passar. A Bíblia fala que um certo tempo Pedro chamava João e João chamava Pedro. Cada um dia chamava o outro, porque no meio dele não havia facilidade, não havia dificuldade, não havia rancor, não havia ódio no coração de Pedro e João. Agora o que Deus fez? Deus deu a sinceridade de Pedro e João. Deus começou a trabalhar. Era dois olhando para um e um olhando para dois. Olha só o mistério de Deus. E aquele paralítico todos os dias estava ali para a estendido. Mas ele não sabia que havia dois homens que havia com sinceridade diante de Deus, andava segundo o coração de Deus e obedecia a vontade de Deus. Ele não sabia que aquele homem, aqueles dois homens que passavam todo dia, era ele que ia fazer um milagre na vida dele, era ele que Deus ia usar, porque ali havia sinceridade. Quando há sinceridade, Deus trabalha. Quando há amizade, amor no coração, Deus trabalha. Deus começou a entrar no coração do paralítico. Deus começou a entrar no coração de Pedro e João. Porque o poder de Deus é muito grande, igreja. Quando Deus opera, ninguém pede. Mas também a pessoa não resiste ao poder de Deus. Você sabe disso. Quando você sente a presença de Deus, você sente um arrepio forte. Isso é coisa de Deus. Como é que o corpo pode se arrepiar sozinho? Como é que o corpo pode fazer tanta coisa sem te arrepio? Isso é coisa sobrenatural de Deus. As coisas sobrenaturais de Deus é assim. Ela entra no homem e começa a expulsar o homem todinho. E depois ele levanta ele como um vaso perfeito na casa de Deus. Primeiro ele quebra. Primeiro ele vai lá. Ele chamou Jeremias e disse: está vendo Jeremias no vaso? Ele quebrou o vaso. Mostrou Jeremias e falou para Jeremias: assim como é o vaso na mão do oleiro, assim sou vós a casa de Israel na minha mão. Porque Deus quebra e faz um vaso novo. Porque Deus levanta o homem para poder servir a Ele. Deus levanta o homem para que o nome dele venha ser glorificado. Deus levantou Isaías, mas Isaías teve um problema. Qual era o problema? Ele foi criado dentro do palácio do rei Uzias. A Bíblia fala que quando Isaías estava dentro do palácio do rei Uzias, Isaías começou a sentir algo diferente. Ele começou a sentir algo que não era normal dentro do palácio. Mas o que é isso que está acontecendo comigo? Eu estou sentindo algo diferente. Ele nem falou estranho, diferente. Porque a coisa de Deus não é estranha, é diferente. Quando Deus te toca, é coisa diferente. Quando Deus te chama, é para coisa diferente. Quando Deus te levantou para uma grande responsabilidade na casa dele, Ele não chamou ninguém para ficar parado. E não tão pouco para que o nome dele não fosse ser glorificado através dessa boca que está aqui hoje. Mas Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele diz, Isaías 43, no versículo 13 diz: antes que seja noite, eu sou dia, e ninguém pode escapar da minha mão, e operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, ninguém impede, não. Não tem mais como manter a cabeça para baixo, não tem oração para trás, mas quando Deus opera, operou e acabou. Não adianta, porque hoje nós estamos dizendo aí, oração de barriga para cima, cabeça para baixo, tudo estranho. Mas não está escrito na Bíblia oração contrária, eu quero dizer. Mas eu sei onde Deus está operando. Está escrito lá. Se você falar em número 23, a Bíblia fala que havia dois homens, Balaque e Balaão.
Um era profeta, outro era macumbeiro. Olha só. Agora Deus envia Balaão ao povo, para que o povo já estava sofrendo, o povo já estava com grande dificuldade, mas o povo precisava receber renovo. Mas só dá renovo quem tem, só passa renovo quem tem, só muda a atitude de alguém quem tem, só profetiza coisa boa para quem tem. Quem não tem não passa nada. Agora, vem Balaão. Balaão precisava alegrar o povo de Israel. Mas como? Eles já estão sofrendo, já estão passando por certas coisas, eles já estão sendo massacrados por Balaque. Ainda bem, será que Balaão vai fazer a mesma coisa? Não. Agora Deus começa a falar com Balaão, chama Balaão, começa a falar com ele, mas até um certo dia Balaão não estava entendendo. Mas Balaque chegou até Balaão e perguntou: Balaão, está vendo? Ele edificou 7 altares, 7 altares foi preparar para amaldiçoar um povo a qual Deus não queria amaldiçoar. Mas Deus, quando tem um chamado de abençoar, ninguém impede. Ei, quando a tua bênção chega, ninguém impede, não. Não tem um grande, não tem perseguidor, não tem ninguém, porque é Deus que chama a frente. É Ele que opera. Pode vir o que for, pode vir o que quer, pode até um dia cair na tua casa, mas você não vai ser atingido. Porque as coisas de Deus é sério. Você é guardado, você é blindado pelo Senhor. Há uma blindagem espiritual na tua vida. Há uma blindagem que ninguém pode abrir essa blindagem até você. Mesmo que se levante, deixa se levantar. Mesmo que fale, deixa falar. Mesmo que te persiga, deixa perseguir. Mas vai entrar pelo caminho, por 7 caminhos fugindo da tua presença. Porque é Deus que faz isso. Agora, Balaão começou a achar que as coisas não estavam boas. Tem alguma coisa estranha aqui. Estou falando com esse homem, mas a palavra dele, o que ele está falando, eu não estou entendendo nada. E o que veio dentro da minha mente não dá para entender. Alguma coisa daquela eu bloqueei para não ouvir o que esse homem está falando. Agora Balaque edifica, conta 7 altares. Aí eu sabia que todos que vinham de Israel o profetizava acontecia. Mas Balaque estava enganado. Porque o homem de Deus não podia amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Agora, ele edificou 7 altares, ofereceu a Balaão, e Balaão não queria aceitar, porque ele sabe que ele estava fazendo coisa errada. Aí ele falou: espera aí, que eu vou ir consultar o Senhor. Balaão foi consultar a Deus, foi perguntar a Deus o que ele queria falar no meio daquele povo. O que poderia acontecer, igreja? Será que Balaão ia amaldiçoar diante do que Balaque estava oferecendo, ou ele ia cumprir aquilo que Deus está falando? Qual será? Balaão via o olho e a prata de Balaque, mas uma coisa sobrenatural que ele não via estava falando com ele. Estava falando com ele. Agora começou. Balaão ficou indeciso, perguntou, foi lá perguntar a Deus. Eu fui lá 3 vezes perguntar a Deus. 3 vezes. Balaque, quando Balaão voltou, ele olhou para Balaão: Balaão, o que o Senhor te disse? O que o Senhor te disse? Balaão, um momento, ficou parado, porque ele precisava vir a palavra otorgada do céu para poder falar com Balaque o que ele precisava ouvir. Porque muitas vezes a pessoa quer amaldiçoar a tua vida, estragar a tua vida, mas não consegue. Não consegue. Pode oferecer o que for, pode oferecer 50 mil galinha preta, pode oferecer 10, pode oferecer o que for, mas macumba não pega em crente. Pode ter certeza disso. Macumba não pega em crente. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios 3, versículo 16, apóstolo Paulo fala: não sabeis vós que sou o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Como é que pode? Como é que pode 2 espíritos habitar no mesmo corpo? Como é que pode um espírito maligno fazer melhor que o Espírito Santo? Como é que pode? Isso é para gente que não tem fé, acredita nisso. Mas quem tem fé não acredita nisso não, igreja. O crente tem fé não acredita não. Ele está blindado. Ele
Cheio da coragem da justiça do Senhor. Não adianta. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Você que acredita em macumba, para de acreditar hoje. Para de acreditar. Porque está aqui, ó. Balaque, Balaão, voltando. Número 23, versículo 19 diz. Balaão agora. Chega até Balaque. E Balaque não sabe entender. Porque ele fez as perguntas a Balaão e Balaão não respondeu. E agora está ficando cheio para Balaque, né? De repente, Deus falou no coração de Balaão para falar com Balaque o que ele precisava ouvir. Sabe o que Balaque ouviu? Ele chegou para Balaque e disse: ouve bem, ó filho de Zippor, Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura que ele pararia ou não confirmaria? Eis que recebi uma palavra do Senhor, pega e mandado abençoar, eu não posso revogar. Você vê como Deus tem um chamado na vida de alguém. Como é que as coisas funcionam? Porque eu falei para os irmãos no início, você não está aqui sozinho. Sabe por quê? Porque tem um te guardando aí. A tua entrada é a tua saída. Aqui você está protegido, mas agora está o perigo. Aí Deus guarda. Isso que acontece. A vida das pessoas conta tanta historinha, mas não conta a vida da pessoa. Não conta uma história bonita que pode acontecer na tua vida amanhã ou depois, ou outro dia. Mas Ele muda toda a trajetória. É Ele que muda. Ninguém muda a trajetória. Só quem muda a tua vida é Jesus. Só Ele, que foi Ele que te chamou. Lá em Salmo 37, versículo 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. O justo empresta e a sua semente é abençoada. Louvado seja Deus. Quando Deus chama, Ele garante. Ele não deixa. E quando você está fraco, Joel 3, versículo 10 diz: portanto, diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Às vezes a pessoa está na presença de Deus e está tão preocupada com coisa lá fora. Olha, você está pensando nisso? Tem uma palavra profética para você. Deus já resolveu seus problemas lá fora. Porque quando você vai buscar o Senhor, Deus abre o céu para você. Salmo 126, versículo 3 diz, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E Deus vai sempre alegrar a igreja, independentemente do que veio. Sabe o que você tem que estar preocupado? Que isso? Sim, a bênção que você vai receber. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa é abençoada e não sabe usar a bênção que recebe. Acontece isso. Então precisa estar preparado para você saber o que Deus vai fazer na sua vida. Tem que estar preparado para isso. Você escuta tanta besteira na rua, mas às vezes a pessoa diz assim: ó, eu estou me preparando para poder usar o que Deus vai me dar. Porque às vezes a bênção não fica na vida da gente, irmão. Não é macumbeiro, não é feiticeiro, não é diabo, nem nada não. É Deus que está nos preparando. Tá? Olha, você vê o livro de Jeremias 18, né? Muitos crentes, já ouvi muitos crentes falar que esse livro fala de uma pessoa estar exaltada. Eu próprio que Jeremias não estava exaltado dentro da própria Bíblia. Porque o vaso, o olheiro estava preparando o vaso. Porque o vaso tinha que entrar em confronto. Havia um confronto que ia ter. Está em Jeremias 18, versículo 18, está lá. Pode ver. E ele vai ser confrontado. E Deus preparando o vaso, para que o vaso pudesse suportar os afrontos. É assim que Deus faz na tua vida. Às vezes Deus te prepara para o confronto. Deus não para você no confronto, Ele te dá vitória dentro do confronto. Ele te dá vitória lá dentro. Deus não vai parar a sua bênção, Ele te dá vitória dentro da doença. Deus não vai matar os seus inimigos, não. Deus vai te dar vitória na tua perseguição. É isso. Quer que eu falo? Eu falo, ele está falando no versículo 15. Está lá. Ó, a Bíblia fala de uma certa feita. Houve uma grande perseguição de Israel. Moisés foi um homem chamado por Deus. Mas ele foi libertador do povo de Israel. A Bíblia fala que, no ter passado o tempo, Moisés entra num certo lugar e vê aqueles soldados de Faraó batendo no povo. Moisés olhou e disse:
são um ser humano. Então, Faraó mandou chamar Moisés. Mandou chamar Moisés e falou para Moisés: por que você está intrometendo no meio dos escravos? Moisés outra vez disse: sou um ser humano. E continuou. Faraó, como já estava na perseguição de Moisés, fez com que o soldado mandou que o soldado prendesse Moisés. Moisés saiu correndo, foi para o Egito. E com ele já estava tudo preparado, já estava tudo elaborado, que o povo de Israel que estava sofrendo na mão de Faraó, eles tinham, que ir para o deserto, ia para um lugar que ele nem sabia. A Bíblia fala, olha que coisa interessante. Agora a Bíblia fala que a perseguição começou. O deserto foi o sinal de Deus e foi a perseguição no meio do povo de Israel. Agora o povo começa a andar. A Bíblia fala que quando o povo de Israel andava, o carro de Faraó quebrava e parava. E que era o mistério de Deus. Era o mistério de Deus estava para que o povo de Israel não fosse alcançado pelos soldados de Faraó. Olha que coisa bonita. A Bíblia fala que eles andavam e quando chegava de noite, Deus colocava uma nuvem de fogo para que ele não andasse no deserto no escuro. Chegava de dia, Deus colocava uma nuvem para que o sol não molestasse ele. Olha só, olha que coisa bonita, como Deus faz na vida do homem, quando Deus tem um chamado. Olha só o que Deus faz. Agora o Faraó estava começando a preocupar, porque o carro de Faraó quebrava e parava no meio do caminho. Isso tudo era um mistério de Deus. Mas Deus poderia matar Faraó no meio do deserto? Poderia, mas não. Deus queria mostrar a grandeza dele no meio do povo dele. Deus queria mostrar quem era Deus na vida do povo de Israel. Deus não queria matar Faraó naquele momento. Ah, vou matar não. É como eu te digo para você, olha, se alguém está te perseguindo, não pede a Deus para matar, nem para jogar no hospital, mas pede a Deus para dar vida longa, para ele ver a tua vitória. Você pode acreditar nisso. Não use a vingança, use o que você tem a fé. Porque se a pessoa morrer, a pessoa não vai saber o que Deus fez na tua vida. Mas se a pessoa morrer, se a pessoa viver, vai ver o que Deus está fazendo. Porque a gente estamos cercados de grande inimigo, não é isso? É verdade? Todos os dias, seja onde for, ressuscita o inimigo na vida da gente. Mas Deus está sempre dando vitória. Está sempre dando vitória. É difícil você ver um justo caído. É difícil você ver um crente caído. É muito difícil. No meio de 1000 crentes, acho que 10 é muito. Porque Deus está dando sempre vitória aos sinceros. Então agora, Faraó simplesmente começou a ver que no meio do caminho, os carros de Faraó quebravam e paravam. Olha o mistério de Deus. Deus não chega nem atrasado, nem adiantado. Ele chega na hora certa. O mundo fala que Deus escreve certo em a torta, mas nós cristãos dizemos que Deus escreve certo na linha certa. Ele faz tudo certo. Tudo certo Deus faz. A Bíblia fala: não sabes tudo que eu faço hoje, mas saberás tudo que eu faço amanhã. O amanhã nos pertence. O amanhã tem a resposta de Deus na tua vida. O amanhã tem a resposta de Deus. Tá? Você pode sair daqui, daquela palavra para fora, mas não sabe o ano te entrega a vitória. Te entrega o que você precisa. Nós não sabemos o que nós temos que fazer aqui hoje. Eu vim aqui pregar, os irmãos estão aqui ouvindo, nós estamos aqui louvando, vendendo o seu junto. Mas o que será que vai acontecer daquela porta para fora? O que Deus está preparando para nós? Ele te diz: assim como a mãe trata bem o filho, o Senhor também trata bem os seus filhos dentro da sua igreja. Aguarda bem o que vem. A palavra de Deus diz que a oração do justo é muito mais do seu defeito. Agora Deus começa. Para terminar, agora Deus começa a mostrar o seu poder no deserto. Vamos para o mar vermelho. Vamos caminhando. Vai, povo de Israel. Caminha. Mesmo cansado, eles caminhando na areia, aquela areia quente. Eles pisando, dava um para frente, 3 para trás, mas eles continuaram. Eles não pararam. Israel ficava prevalecendo a cada dia. A cada passo que dava 2 para trás, 1 para frente, eles estavam prevalecendo a si mesmo. Assim mesmo Israel prevalecia. Israel não deixou de prevalecer. Israel começou a se engrandecer, porque o povo começou a ver o poder de Deus. Agora,
depois do sol escaldante, depois daquela luta, depois da perseguição, depois de Faraó querer prender Moisés, agora vê o poder de Deus. O povo chegando na beira do mar. Para. E o povo começou a ficar preocupado, porque não sabia o que iria acontecer. Deus fala para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Mas peraí, como é que clamas a mim? Moisés está preocupado: Deus, o que é que eu faço? Aí atrás vem Faraó, uma vermelha na minha frente. Diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche. E Deus deu autoridade a Moisés. Quando ele tocou o seu bordão no mar, a Bíblia fala que havia uma parte para a direita e outra para a esquerda. E o povo de Israel passou totalmente no mar com o pé enxuto. Do lado de Miriam, irmã de Moisés, profetiza, falou: só o Senhor é Deus. E do outro lado, Faraó disse: só o Senhor é Deus. Porque quando Deus opera, ninguém impede.